Pronto, Paulo, já tá gravando, viu? Fica à vontade. Pronto, vamos lá então, pessoal. Boa noite, tudo bom com vocês? Espero que sim. Semana que se inicia, quanto mais o tempo passa, mais próximo a gente fica do Enem. Então, vamos estudar. Hoje, né, a última semana de aula nesse sistema aqui, pelo que eu estou entendendo, sistema online. E, graças a Deus, vai dar para a gente concluir esse conteúdo, né, industrialização. Então, a partir da próxima semana, serão aulões. A gente vai fazer esses aulões em cima dos conteúdos que faltam a gente ainda estudar. Beleza? Então, vamos aproveitar o nosso tempo para refletirmos, para sabermos o que realmente vai querer fazer da vida, se eu vou querer fazer realmente o Enem, se eu vou querer ser um advogado, um médico, enfim, vou ter a minha profissão já pré-escolhida, vou escolher o que eu vou fazer o resto da minha vida, né? São muitas reflexões, mas a vida adulta, ela de boa não tem nada, só responsabilidade, só sofrimento e dor. Não vou desanimar vocês, não. É bom também, é bom ter responsabilidade. Tá, pessoal, brincadeiras à parte, vamos dar início ao nosso conteúdo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá passando os slides aí bem direitinho. Tá sim, Paulo, ouvindo e lhe vendo, bem direitinho. Show de bola. Vamos lá. Então, a aula passada, nós ficamos na parte que falava sobre a industrialização no Brasil. Aí tivemos aquele momento em que nós sabemos que o início foi a partir dos capitais oriundos, com a atividade cafeicultora, é isso? Os grandes empresários, principalmente de São Paulo, reinvestiram seus capitais do café que eles tinham ganho na atividade industrial. E nós vimos também, na aula passada, que o Brasil, dentro do quadro de países considerados, vamos dizer assim, de terceiro mundo, subdesenvolvido, faz parte daqueles países que se transformaram em países que substituíram suas importações, ao contrário daqueles que se transformaram em plataformas de exportação, como é o caso dos tigres asiáticos. É isso? Então, sabendo disso, o ano de 1950, nós falamos na aula passada, foi o ano-chave, foi o ano X para a indústria nacional, a indústria brasileira. E toda vez que a gente fala em indústria brasileira, a gente vai se lembrar daqueles dois momentos, ou dois sistemas, e dois governantes, né, que escolheram a melhor forma de industrialização do Brasil, que foi o governo de Getúlio Vargas, com aquela questão da nacionalização da indústria, não é isso? E também o governo de Juscelino Kubitschek, que foi ele o responsável por abrir, vamos dizer assim, nosso país ao capital internacional, às grandes multinacionais. Então, a partir de Juscelino Kubitschek, foi que vieram, né, tiveram incentivos fiscais às empresas transnacionais que assim quisessem, vamos dizer assim, abrir, né, sua filial, sua sucursal aqui em nosso país. Muito bem. Então, de 67 até 73, o Brasil viveu seu milagre econômico. Não esqueçam essa data, pessoal. Não esqueçam esse período. 67 até 1973. O milagre econômico. O Brasil ficou sendo o oitavo PIB do globo, né? O oitavo país que produzia mais riquezas no mundo. Ficou em oitavo lugar. Tudo isso devido a esse milagre econômico. Que milagre era esse, professor? O milagre era o seguinte: o Brasil era um país pobre, era um país agrário exportador, como nós vimos na aula passada. É isso? Um país agrário exportador que subsistia, sobrevivia, mais de 60%, 70%
do seu PIB vinha de atividades relacionadas ao setor primário da economia. Então, a partir de 1950, houve a industrialização nacional. Em 67, ou seja, 13 anos, né? Em teoria, após o processo de industrialização nacional, o Brasil teve aquele up, teve aquele seu crescimento na sua produção industrial, uma produção bastante elevada. Então, essa atividade industrial serviu para que o Brasil pudesse ser e atingir a 8ª economia do globo. Tudo no Brasil ia muito bem, entre aspas. Tudo no Brasil, a economia crescendo com força, o país se desenvolvendo total, aquela loucura. Porém, era como se tivesse um grande bolo que cada vez ia inchando, um bolo de aniversário, e as partes eram divididas de maneira desigual. Aquela velha história. Os ricos ficariam, logicamente, com a maior fatia, com a maior parte desse bolo, e os pobres iriam brigar pelas migalhas desse bolo. Então, esse milagre econômico, pessoal, quando cair na prova do Enem, vocês não vão relacionar a que todo esse crescimento que a economia brasileira teve nesse período, né, de 67 a 73, chegando a ser, mais uma vez, repetindo, a 8ª maior economia do globo, foi uma coisa boa, né? Por exemplo, Getúlio Vargas criou na década de 30 o salário mínimo. Então, um salário mínimo, na época, né, que Getúlio Vargas criou, dava para que uma pessoa, um cidadão brasileiro, subsistir, dava para ele pagar a escola dos seus filhos, sua casa, sua energia, sua luz, seu telefone fixo, tinha seu lazer, às vezes podia comprar até um veículo, né? Comprar seus remédios, pagar plano de saúde. Então, esse era o propósito do salário mínimo. Hoje eu pergunto, quem é o mágico que consegue viver no Brasil com um salário mínimo, sozinho? Não existe isso. Então, ia muito com relação a esse milagre econômico. Você viu o Brasil crescer, mas você via a população pobre, a população analfabeta, a população sem acesso a lazer, sem acesso a comida boa, sem acesso, enfim, a emprego digno, enfim. Não era o Brasil rico de gente pobre, como é que vê hoje, não é isso? Então, esse milagre econômico é, entre aspas, não vai esquecer disso aí, ok? Então, por que foi que a partir da década de 73, especificamente na década de 80, foi considerada a década perdida? O Brasil estagnou, o Brasil parou de crescer economicamente. 73, rapaz, olha. Paulo Filho, outro professor de geografia que eu tive, já falou em 1973. Então, em 1973, teve a crise de quem, pessoal? Teve a crise de quem, pessoal? A crise do petróleo. É isso? Foi um dos países ali do Oriente Médio, que são os maiores produtores e também as maiores reservas de petróleo, né? Paulo, Oi. tem uma pergunta aí no chat de Ellen. Ellen? Pois não, Ellen? Ellen? Ela pergunta assim, ó. Ela perguntou assim: esse crescimento esteve relacionado às políticas econômicas do governo Castelo Branco? Castelo Branco se iniciou, certo? Se iniciou, ok? Infelizmente ou felizmente, num país, né, os projetos que são elaborados para melhorias, eles não iniciam e acabam com um só presidente, vamos dizer assim, com um só governador.
Uma política, por exemplo, de melhoria. Por exemplo, o próprio Transposição de São Francisco, que ia durar entre 6 a 8 anos, já vai também 13, e aí vai nesse sistema, viu, Eva? Então, em 1967, com o início, lógico, da ditadura militar, né, que começou em 64, com Castelo Branco também se deu início a essa questão da melhoria do crescimento econômico, né, no caso, esse milagre econômico. Eu ia até falar aqui, mas como você já antecipou a pergunta, o que foi que fez Castelo Branco e outros governadores, outros presidentes, né, ditadores, enfim, militares no Brasil para fazer com que a nossa produção industrial continuasse bastante elevada, que o Brasil continuasse crescendo até se tornar a 8ª maior economia do mundo. Começou a receber elevadíssimos empréstimos de quem? Do FMI e do Banco Mundial. Pegava muito dinheiro, investia em infraestrutura, abria estradas, iluminava cidades, investia pesado na indústria, principalmente de base, né? Enfim, pegava muito dinheiro, investia muito, gerava emprego, vendia o que produzia, só que em 73, o que acontece? A crise mundial do petróleo. Israel, mais uma vez, para variar, brigando lá com os palestinos. Aí depois entra os egípcios, enfim, né? Aquele pessoal ali vizinho deles, egípcios, sírio-libaneses, jordânicos, aliás, né? Enfim, aquela população árabe que é sempre contra Israel. O que acontece? Israel, apoiado pelos países do Ocidente, isso, conseguem vencer o Egito, conseguem vencer os palestinos. Em contrarresposta a essa perca dessa guerra de 73, os países árabes se uniram, né, e boicotaram o petróleo para o Ocidente. Então, por exemplo, eu não lembro agora de cabeça quanto é que custava um barril de petróleo na época, mas, por exemplo, se na época um barril de petróleo custava, só um exemplo, $2 americanos, pulou para 41 dólares. Só um exemplo que eu estou falando. Isso aqui foi um aumento bastante elevado, tá certo? Então, isso aí levou a uma crise generalizada. Países como o nosso Brasil, que dependiam, na época, muito da importação do petróleo que vinha dos países árabes, sofreu demais. Então, não tinha petróleo, não tinha como o Brasil produzir energia. Aí, o que aconteceu com o milagre econômico? Começou a cair, né? O Brasil começou a cair, começou a produzir bem menos. Então, em 1980, devido à crise mundial do petróleo em 73, ficou conhecido como a década perdida, ou seja, os anos 80 todinhos, o Brasil ficou praticamente estagnado, praticamente parado economicamente. O Brasil não conseguiu mais crescer, economicamente falando, ok? Deu para responder a sua pergunta aí, Ellen? Alguém mais tem alguma dúvida? Podemos ir para frente? Muito bom. Então, pessoal, a gente falou no início da aula que não há como ter indústrias em qualquer canto do mundo, é isso? Há alguns fatores de localização industrial. No nosso país, a indústria nasceu no Sudeste. Isso? Os cafeicultores paulistas, parte ali de Minas, Rio de Janeiro, enfim, ali em São Paulo, enfim, ali no Sudeste. Então, nasceu no Sudeste do Brasil, porque o capital girava por lá, né? Então, todas as condições de crescimento industrial, a indústria, seja ela qual fosse, no início,
encontrou melhores condições na região sudeste do país. Para início de conversa, vocês já estudaram em história que, historicamente falando, a maior parte dos presidentes do nosso país ou eram de São Paulo ou eram de Minas Gerais, né? Enfim, eram presidentes sempre ali do Sudeste. Logicamente, a concentração dos investimentos públicos federais em infraestrutura, seja ela qual fosse, nesse caso aqui, a infraestrutura industrial, era colocada onde? No Sudeste. Então, lá, além de ter sido o berço de ter nascido, né, o berço onde nasceu, que é a mesma coisa, a indústria no país, também recebeu todo o apoio logístico por fora para que ela continuasse se desenvolvendo ali no Sudeste, continuasse crescendo e se expandindo para o resto do Brasil, a partir também do Sudeste, beleza? Outras áreas ainda próximas ao Sudeste nasceram para darem suporte às indústrias que já existiam por lá. Né? Nasceram para complementar aquela atividade. Por exemplo, na indústria de automóveis, tinha lá um empresário que não tinha condições de produzir automóveis em São Paulo, por exemplo. Né? São Paulo, capital, um exemplo. Não tinha condições de criar uma montadora de automóveis, então ele dizia, rapaz, automóveis precisam de pneus. Então, vamos dizer que lá no interior de São Paulo, lá em Taubaté, vamos estar aqui em Taubaté. Lá em Taubaté, esses empresariados que não tinham condições de montar, de criar sua própria montadora de automóveis, começou a investir no ramo dos pneus, né? Começou a investir no ramo dos vidros para suporte como é que fala? A retrovisor, ao para-brisa, né? Aquele vidro traseiro dos automóveis. Então, surgiu assim, pessoal, além dos centros industriais já existentes, outras indústrias que complementavam aquela determinada atividade industrial. Eu citei um exemplo aqui de automóveis para ficar mais fácil para vocês, tá certo? Aí, por exemplo, o ramo de uma Brastemp da vida, uma Electrolux, que é americana, Brastemp, que é brasileira. Então, fabricava, aliás, geladeiras e fogões na época. Isso? Então, ia surgir outra empresa para dar suporte à Brastemp. Ia surgir uma empresa que construísse ou fabricasse, por exemplo, aquela borrachinha isoladora, né? Quando a gente abre a geladeira ou abre o nosso freezer, certo? Ia surgir aquelas indústrias de lâmpada que fabricavam aquela lâmpadazinha para ser colocada dentro da nossa geladeira. Enfim, sempre surgindo empresas que complementassem a atividade industrial, ok? Aqui para vocês terem uma ideia da concentração industrial em nosso país. São Paulo, o estado de São Paulo. Aqui são só estados. O estado de São Paulo vai compor quase, pessoal, só o estado sozinho, diga aí, quase metade da atividade industrial que existe no Brasil está situada no estado de São Paulo. 48,2%, mais ou menos. Essa é a porcentagem. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade e concentração industrial que há no estado de São Paulo, basta só a gente dizer que só o estado de São Paulo vai ser o maior parque industrial de toda a América Latina. Ou seja, só o estado de São Paulo vai ter mais indústrias do que a Argentina todinha, vai ter mais indústrias do que o México todinho, vai ter mais indústria do que a Colômbia todinha, enfim, vai ter qualquer país da América Latina, lógico, separado, né?
São Paulo vai possuir o maior parque industrial do que esse país, certo? Só para vocês saberem aqui, ela vem em segundo lugar de estado mais industrializado, em Minas Gerais com 10,2% e Rio Grande do Sul com quase 8%, beleza? Aqui vem uma questão 6. As atividades de lazer, arte, cultura, de modo geral, são filtradas pela indústria cultural. A recepção é ditada pelo valor da troca, à medida que os valores e propósitos mais elevados da cultura sucumbem à lógica do processo de produção e do mercado. As formas tradicionais de associação na família e vida privada, bem como a promessa de felicidade e realização, um anseio por outro totalmente diferente, que os melhores produtos da alta cultura buscavam, são oferecidos como objetos inofensivos a uma massa atomizada, manipulada, que participa de uma cultura ersatz, né? Insubstituível, de reposição fácil. Aliás, substituível, de reposição fácil. Eu derrubei. Vou ter que botar aqui bem ligeirinho, senão o vídeo descarrega. Quer ligeiro. Galera, ao final da aula, não saiam, fiquem aqui, eu quero dar um aviso para vocês, tá bom? Que alívio. Pois bem, pessoal, voltando aqui à questão. Participa de uma cultura ersatz, que é substituível, de reposição fácil, produzida em massa, e reduzida ao menor denominador comum. Assim, as mercadorias ficam livres para adquirir uma ampla variedade de associações e ilusões culturais. Aí, palavra bonita, ilusões culturais. A publicidade é especialmente capaz de explorar essas possibilidades, fixando imagens de romance, exotismo, desejo, beleza, realização, comunalidade, progresso científico, a vida boa nos bens de consumo danos. Tais como sabão, ninguém diz ser feliz, você compra esse sabão, você toma banho com esse sabão, você lavar sua roupa com esse sabão, você vai ser feliz. Máquina de lavar, automóveis e bebidas alcoólicas, isso é a indústria do consumo, né, que é o que o capital mais faz. Então, quando a gente passa a comentar uma questão com relação a isso, que entra também a questão de sociologia, como indústria de consumo, indústria cultural do consumo, vocês se lembram daquela letra de Engenheiros do Havaí, terceira do plural, né? Satisfação garantida e obsolescência programada. Obsolescência, não sei nem se é assim que se escreve, programada. Você vê que o cara quer vender para você programado. Você vê na televisão, o cara quer vender para você um sabonete, um shampoo, e promete aquela coisa mais maravilhosa do mundo, você vai ficar bonito demais, você vai ficar cheirosa demais. Aí quando você compra, não é nem essas coisas, né? Um boné, uma camisa, vixe Maria, você aperreia seu pai para comprar um celular, e quando você ganha, acabou o amor por aquele que você tinha. Não é o amor platônico, é o amor por aquele que você não tem. Que a partir do momento que você consegue ter aquele que você tanto ama, aí você deixa de sentir amor por ele, né? Como dizia Clóvis de Barros Filho. Mas isso é com relação a objeto, não é com relação a pessoas não, pessoal. Então, tudo hoje é criado para já ficar em desuso o mais rápido possível. Por quê? Porque é para você comprar de novo uma versão mais atualizada de um celular, de um smartphone, etc. e tal.
Então, a indústria de consumo vai bem com relação a isso. Ok? Então, o texto discute as características mais marcantes das manifestações da chamada indústria cultural sobre a população em geral, destacando o OA. Pessoal, indústria cultural, se você for prestar atenção, qual é a maior indústria que promove cultura no Ocidente? Deem aí uma sugestão aí, diga aí, 5 segundos, você responder. Para variar, vem dos Estados Unidos, né? E aí? A maior indústria cultural do Ocidente, pessoal, chama-se Hollywood. Seus filmes que entram nas nossas casas, fazendo com que consciente ou inconscientemente a gente finde comprando aquilo que eles estão mostrando lá para a gente. A gente finde vivendo, tentando viver a maneira de um cidadão americano. Né? Então, isso chama-se indústria cultural. Eu esqueci até o que, é que a pergunta estava dizendo aqui, mas vamos lá. Indústria cultural sobre a população em geral, destacando-se o quê? Esse tipo de indústria cultural cria ou se destaca na relação ao desenvolvimento do espírito crítico. Quem está consumindo alguma coisa vai filosofar sobre aquilo que está comprando, sobre aquilo que está sendo vendido. Seria o correto fazer. Mas, rapaz, mas por quê? Eu comprei um celular, está com 2 anos, está zerado na presta, mas por quê? Eu tenho que comprar um outro smartphone? Só porque é novo? Só porque... Enfim, né? Não desenvolver esse espírito crítico. B. Elevação dos padrões estéticos. Se destaca isso, né? O culto à beleza, o culto ao corpo bonito, enfim, a tudo que é belo. Será que isso se eleva também? C. A transformação da arte em mercadoria. Quando se fala em arte, se envolve um bocado de coisa. É isso? A música hoje é a arte, né, mais difundida no mundo. O cinema, enfim, né, a moda, né, a roupas, né, confecções, aquele povo que vem da alta costura, né? Tudo isso é arte que é transformada em mercadoria. A elitização dos fenômenos culturais. O que é que vocês acham, pessoal? Só quem vai ter acesso a isso é a elite? Vi uma vez um dos CEOs da Lamborghini, vocês estão ligados? A Lamborghini, né? Vamos dizer assim, que seja um dos concorrentes da Ferrari. Alguém de vocês já viu na televisão da sua casa uma propaganda de uma Lamborghini? Eu nunca vi. Nunca passou na televisão aqui de casa ou em qualquer televisão que eu tenha assistido até hoje uma propaganda da Lamborghini. Não. Da Ferrari eu acho que também não vi nenhuma. Aí perguntaram, rapaz, por que vocês não colocam na televisão, na rede normal de TV, o seu produto, a Lamborghini? Aí um dos CEOs lá foi e disse, não é porque quem tem dinheiro para comprar meu produto não está perdendo tempo vendo televisão. Está vendo a resposta do cara? Está vendo aí? É complicado. E aí a autonomização dos padrões de consumo. Os padrões de consumo estão cada vez mais autonomizados, estão mais autônomos ou não? O que vocês acham? Então, infelizmente, tudo aquilo que é arte está sendo transformado em mercadoria. Exemplo besta, eu vou dar para vocês. Camarada como Beethoven, como Mozart. O Roberto Carlos, para falar aqui mais próximo do Brasil,
para fazer um disco, um LP de vinil naquele tempo, década de 60, 70, 12 musiquinhas, 6 de um lado, 6 do outro. Era o ano todinho, às vezes 2 anos, para compor um LP, um CD. E aí? Aí você vai parar para ver as letras da música do Roberto Carlos. Você, letra. Hoje em dia, não criticando quem gosta, quem não gosta, quem deixou de gostar, ou quem ainda vai gostar. Mas, por exemplo, esses MCs da vida, a cada 2 meses os caras fazem um álbum novo, fazem um disco novo, com 12, 20 músicas. Aí você para olhar a qualidade. Tá entendendo? Infelizmente, estão transformando a arte em mercadoria. Quer saber se vende. Faz um disco onde só tenha uma música boa e outra mais ou menos, o resto só a bagaceira, só merda mesmo. Só não presta nada. Só para vender. Só para vender. Vocês estão entendendo? A arte se transformando em mercadoria. Nesse sentido aí que a questão está falando, beleza? Dispersão industrial. Dispersão industrial. Vimos até agora que o Sudeste, como a gente falou, né, o maior parque industrial da América Latina, com especificação da cidade, do estado de São Paulo. É isso? Então, com o tempo, o governo federal, ainda, década de 60, 70, né, os governos militares, viram que o Sudeste estava muito inchado. Quando a gente começar a estudar migrações, vocês vão ver que a região Sudeste é uma região de atração populacional, uma área de muitos imigrantes, enquanto a área do Norte, do Nordeste, é uma área de imigrantes, de pessoas que saem daqui à procura de empregos, principalmente no Sudeste do Brasil. Então, pensando nisso, na década de 60, ainda em 67, o governo federal criou a Zona Franca de Manaus. Todo mundo sabe o que é a Zona Franca de Manaus. A cada 30 produtos, ou 50, que vocês peguem, que vocês comprem na sua casa, vocês olham no verso, que eu tenho quase certeza que vocês vão encontrar esse símbolozinho aqui. Produzido na Zona Franca de Manaus. Tenho quase certeza disso. Né? Mas o que é uma zona franca, professor? O que é uma zona franca? Zona franca é uma área, logicamente, de um país, de um estado, de um município, que cede, dá todo o incentivo fiscal para, no caso aqui, uma multinacional venha se instalar livre, isenta de qualquer tipo de impostos, certo? Não paga nenhum tipo de imposto. Então, por exemplo, a Samsung, a Panasonic, enfim, a Honda, que fabrica na Zona Franca de Manaus, fabrica a preço de custo, certo? Taxa zero. Agora, tem um porém. Tudo aquilo que é produzido na Zona Franca de Manaus é para ir para o exterior. Igual a aula passada que nós vimos sobre os tigres asiáticos. Produz, mas não consome. Tudo é exportado, tudo é vendido. A mesma coisa acontece numa Zona Franca, a nível de país. Vem a Samsung da vida, produz seus Samsung Galaxy S Plus mais 2 ao quadrado C, vem para fora. Ah, mas eu compro Samsung aqui no Brasil e é também produzido na Zona Franca de Manaus. Beleza. Só que, o que acontece? Esse mesmo celular Samsung, falando aqui de Samsung, só um exemplo, que é produzido na Zona Franca de Manaus, é vendido na Argentina, chega lá, por exemplo, isso colocando já em reais, tá certo, pessoal? Só um exemplo. Esse Samsung Galaxy 1 bilhão vezes V ao quadrado, raiz quadrada de 12, última geração,
tecnologia alienígena e tudo, ele é vendido na Argentina, colocando já em real, vamos dizer assim, por R$ 200. Esse mesmo telefonezão invocado, que é vendido na Argentina por R$ 200, é vendido no Brasil por R$ 1.000. Uma diferença de R$ 800 por um produto que é produzido aqui no país. Estão entendendo? A lógica de uma zona franca, você pode produzir aqui no meu país. Agora, você não pode vender sem imposto. Se você for vender aqui no nosso país, no caso o Brasil, vai cair o imposto filha da mãe em cima de você. Certo? Então, é isso que acontece. Muita gente que mora em Manaus, tem família aqui no Nordeste, aí compra uma televisão de 60 polegadas da LG, vamos mudar aqui a marca, da LG, por R$ 1.000. Uma televisão que, se você for comprar por aqui, uma de 60 polegadas, 4K, tela plana, enfim, toda modernona, vai custar seus 5 contos. Aí lá você compra por 1.000. Vocês estão entendendo como é? Então, isso é mais ou menos... Oi. Diga uma coisa, meu filho. Diga aí, meu bichinho. O que é Suframa? É um imposto lá em Manaus, é? Suframa. Suframa. Uhum. Se eu não estou enganado, rapaz, a Suframa não é a Superintendência para o Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. E já vai vir em cima. Oi? Show de bola. Explica aí mais. Pronto. Suframa, Superintendência para o Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, certo? É outra estratégia do governo federal para tentar manter, por exemplo, aqui, a Zona Franca de Manaus funcionando como deveria funcionar, certo? Por exemplo, aqui no Nordeste, nós tínhamos a antiga Sudene. Vocês já ouviram falar na Sudene, né? Que é a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Tínhamos também a Sudan, que era a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Aí a Suframa estava, vamos dizer assim, inserida dentro dos projetos da Sudão. Era mais ou menos assim que funcionava, beleza? Então, Valeu, obrigado. valeu. Entendi. Show de bola. Então, em 67, o governo federal criou para tentar dispersar a indústria do Sudeste a Zona Franca de Manaus. Em 78, criou o Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia. Pessoal, não esqueçam, caiu na prova do Enem, Zona Franca, desculpe, Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia. Houve um grande crescimento da região metropolitana de Salvador. A gente vai estudar ainda o que é região metropolitana, mas arredondando a questão, são cidades que vão se criar, ou que se já existem, vão se desenvolver ao redor, no caso aqui de Salvador, né, capital baiana, e vão crescer e tornar uma grande região metropolitana. Logicamente, uma região metropolitana, quando ela se desenvolve, quando ela cresce, vai trazer investimentos de serviços, vai trazer para lá também investimentos na área industrial, ok? E, por último, não mais importante também, não menos importante também, aliás, algo que poderá cair quando se fala em terceira ou em quarta revoluções industriais, não esqueçam, se as multinacionais são símbolo da globalização, os tecnopolos são os símbolos da terceira ou da quarta revolução industrial, assim como vai pedir lá o autor da questão, certo? Então, o que é um tecnopolo? Tecnopolo, o nome já está falando, polo é uma área específica, né? É uma área de localização estratégica.
onde lá vai ser desenvolvido ou desenvolvida muita tecnologia. Então, o Tecnopolo vai ser uma cidade onde vai ser financiada muita ciência, logicamente através de pesquisa, sempre em cima de tecnologias, ok? Falando em tecnopolos, uma prova do Enem, não esqueça, são cidades não grandes, e sim medianas, cidade média. A gente fala em cidade média, é cidade entre 300 a 500 ou 600 mil habitantes, fica orbitando entre isso, né? 200 a 500 ou 600 mil habitantes. Então, são cidades, vamos dizer assim, escolhidas a dedo por empresas, grandes indústrias, principalmente multinacionais, que vão investir em ciência, a própria pesquisa para o desenvolvimento dessa ciência, para buscar novas tecnologias, ok? Então, nós temos aqui alguns tecnopolos. Temos Campinas, que foi o primeiro tecnopolo do Brasil, com parceria com a Unicamp, né? Universidade de Campinas. Então, como é que funciona mais ou menos um tecnopolo? Então, por exemplo, uma Samsung da vida, chega lá, observa os melhores alunos na questão da engenharia elétrica, ou da engenharia mecânica, enfim, né, ou da engenharia da informação, enfim, nessa área aí. Procura os melhores alunos. Procurou os melhores alunos, o que acontece? Vaga, aí para fora, se comporta, certo? Então, procura os melhores alunos, diz aí, venham para cá. Então, vão financiar, vão dar bolsas de estudo. Ei, pessoal, não é para fora. Pessoal, o que quer? Vão dar bolsas de estudos para esses alunos trabalharem cientificamente, fazendo pesquisa e descobrindo novas tecnologias para essas empresas, certo? Então, geralmente, onde há o Tecnopolo, há também a união, o convênio entre grandes universidades com os seus melhores alunos, certo? Aqui eu coloquei para vocês, só para vocês se situarem e verem o que cada tecnopolo, né, se especializa. Nós temos aqui São José dos Campos, né, na engenharia aeroespacial, onde a gente vai encontrar quem? O ITA, né? O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá em Campinas, como sendo o maior tecnopolo do Brasil, e o primeiro também, né? O primeiro que foi criado foi em Campinas, como a gente falou, parceria da Unicamp, vai ser considerado o Vale do Silício brasileiro, e vai ser o tecnopolo mais complexo. Vai ser o tecnopolo onde irá ser desenvolvida a maior diversidade de ciências, a maior diversidade de tecnologias, não é isso? Trabalha com a física, com as engenharias química e elétrica, computação, matemática e altas tecnologias. Ainda em São Paulo, temos também o Tecnopolo de São Carlos, né, que vai trabalhar com a tecnologia da informação, TI, a instrumentação eletrônica, automação, robótica, química fina e design. Tecnopolo de São Carlos, praticamente ele vai ser, ou está sendo, né, o segundo maior tecnopolo do nosso país. Ribeirão Preto, também São Paulo, né, ele é o mais novo tecnopolo brasileiro, o mais jovem, ou o mais bebezão, tecnopolo brasileiro de Ribeirão Preto, na área de saúde e da biotecnologia. Santa Rita do Sapucaí, é o Vale da Eletrônica, produzindo na área de informática e telecomunicações. Santa Rita do Sapucaí, pessoal, é um município, populacionalmente falando, do tamanho de Abudi, tem seus 36, 37 mil
habitantes, pelo menos tinha. Aqui um dia vai estar dobrando esse número, né? Uberlândia, Minas Gerais, o moderno polo automobilístico. Campina Grande, nossa irmã, cidade irmã aqui na Paraíba. Informática e tecnologia computacional e de biomedicina, certo? Então, o primeiro tecnopolo nordestino, não esqueçam, Campina Grande, na Paraíba. Se criou também um tecnopolo, deixa eu ver para fora. Se criou também. Vai. Se criou também o tecnopolo na cidade de Recife, certo? No Porto de Suape. Mas a gente vai ver isso mais para frente, tá certo? Sei que tem botado aqui, mas não botei. Vamos trabalhar quando estiver falando Nordeste, a gente fala sobre ele. Então, não esqueçam que o primeiro tecnopolo do Nordeste foi Campina Grande, na Paraíba. Beleza? Questão 7. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Questão 7. A primeira Revolução Industrial, apesar de não se basear em ciência, apoiava-se um amplo uso de informações, aplicando o desenvolvimento dos conhecimentos pré-existentes. Aplicando e desenvolvendo, aliás, os conhecimentos pré-existentes. E a segunda Revolução Industrial, desde 1850, foi caracterizada pelo papel decisivo da ciência ao promover a inovação. A partir de 1850, a segunda Revolução Industrial, começou-se a inovação. De fato, laboratórios de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, apareceram pela primeira vez na indústria química alemã, nas últimas décadas do século XIX. Segundo o que preconiza o texto, é possível reconhecer uma terceira revolução industrial. A partir da segunda metade do século XX, né, a gente falou que era a data 1970, né, caracterizada por... Então, o que é que vai caracterizar a terceira revolução industrial? A ser de baixo custo, facilitando a rápida substituição de equipamentos, o reaproveitamento dos produtos usados. B. Está diretamente associada à concentração da riqueza por aqueles que dispõem de recursos para dominá-la. Maria. C. Garantir o controle do meio ambiente, evitando o desperdício e a contaminação da natureza por produtos descartados. Produtos descartados, não tem como você controlar o meio ambiente, né? Gera, assim, desperdício e não evita jamais a contaminação. Pelo contrário, acelera, né, o processo de contaminação da natureza. D. Assegurar o acesso a todos. Maria. Independentemente do nível de renda ou de instrução, promovendo a distribuição igualitária desses benefícios, o acesso a todos. Pessoal, as propagandas que passam nas televisões, sem ser da Lamborghini, sem ser as propagandas da Ferrari, não são para nós, pelo menos não é para mim. Eu acredito também que vai ser para a maioria de vocês. Aquela propaganda que passa agora daquele celularzinho flip, né, que está voltando agora, aquele que abre bonitinho da Samsung, eu não sei nem quando é o preço no bichinho daquele. Eu só sei que passa bem rápido na televisão, passa a partir de R$ 299. É no mínimo em 10 parcelas. É no mínimo, não sei nem quanto é. Se brincar, são 24 parcelas. Então, agora, com essa maneira de dividir preço de celular, como se você estivesse vendendo
Realmente né? Um computador. Uma moto em 24 vezes. Não é isso? Então, aquela propaganda, aquele flip que passa na minha televisão toda noite, antes de dormir, que eu assisto, eu sei que não é para mim. É aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos que ampliam o sistema de comunicações e transportes, reduzindo as distâncias e permitindo a chegada de indústrias no terceiro mundo. Está muito, 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 muito bonita essa assertiva, né? Então, de fato, é tudo isso aí. 8. A estética relativamente estável do modernismo fordista cedeu lugar a todo o fermento, instabilidade e qualidades fugidias de uma estética pós-moderna que celebra a diferença, a efemeridade, né? Ou seja, aquilo que passa rápido, o espetáculo, a moda e a mercadificação, que palavra bonita, mercadificação de formas culturais. No contexto descrito, as transformações estéticas impactam a produção de bens por meio da o quê? A partir da promoção de empregos fabris integrado às linhas de montagem. B. Ampliação dos custos de fabricação, impulsionada pelo consumo. C. Redução do tempo de vida dos produtos, olha aí aquilo que eu falei, da obsolescência programada, aquela música dos engenheiros, terceira do plural, acompanhada da crescente inovação. Falar em acompanhada de crescente inovação, a gente só lembra de celular, né? A cada 2, 3 meses, a Apple, o Apple, né? A Samsung, a LG, a cada 2, 3 meses, lançam 1, 2, 3 modelos mais avançados do que o outro. D. Diminuição da importância da organização logística utilizada pelos fornecedores. O E. Expansão de mercadorias estocadas. É fordista, está falando em pós-fordismo, aliada a maiores custos de armazenamento, senão a empresa ia quebrar. Então, pessoal, logicamente, é justamente essa C. O tempo de vida dos produtos que não está mais servindo para nada. Você compra um produto hoje, por melhor que ele seja, por garantia que ele tenha, ele vai se acabar mais rápido do que o que você pensa. É a mesma coisa de você comprar um televisor. Quer garantia ou sem garantia? Aí você bota garantia de 1 ano. Quando dá 1 ano e 1 dia, a televisão queima. É desse jeito. Tem para onde correr. 9. Tal como foi concebido o desenvolvimento da Amazônia, entra aí, né, Sudanha, Sufrão, pressupunha o desmatamento. Muitas forças foram envolvidas e constituíram uma teia de múltiplos interesses. As instituições financeiras internacionais, a tecnocracia militar e civil, as elites regionais e nacionais, as corporações transnacionais, os madeireiros, os colonos sem terra, os garimpeiros, a gente mais envolvida aí para ver se dava certo desenvolver ou não a Amazônia. O modo de exploração descrito opõe-se a um modelo de desenvolvimento que gera empregos formais, possibilita lucros imediatos, maximiza a atividade de extração, reitera a dependência econômica, ou promove a conservação de recursos. Daí está de graça. Assertiva? Não é? Então, se aqui está falando que se for necessário desenvolver a Amazônia, você tem que desmatar,
Como é que você vai promover a conservação de tais recursos? Né? Como é que você vai promover a conservação da floresta em sua vida? Logicamente, a Amazônia, o Amazonas, por exemplo, o estado do Amazonas, que tem praticamente 80% ou mais, não estou enganado, de área florestal. Para você desenvolver o estado do Amazonas, você teria que desmatar, legalmente falando, praticamente metade da floresta amazônica, no estado do Amazonas. E aí? Será que valeria a pena? Questão 10. O pessoal até agora está acompanhando, não estão? Está dando certo aí? Tá sim. Vamos lá. Tá sim, vai dar um jeito, tudo ok. Show de bola. Questão 10. Considera o texto a seguir para responder a questão. Um choque petrolífero pode, com um intervalo de tempo, provocar uma desaceleração ou uma recessão, né, um retrocesso, numa região do mundo e, simultaneamente, estimular a economia de noutra região. No total, uma transferência de atividades intensivas em energia nos países do norte, quando eles falam aqui, pessoal, não são os países que estão acima da linha do Equador, não. É aquele conflito norte e sul, né? Países desenvolvidos e países não desenvolvidos, digamos assim, para não falar subdesenvolvidos, do pós-Guerra Fria. Olha o cachorro, rapaz. Entre. O que quer? Entre os países do norte, os países emergentes, né? Os que estão emergindo, estão surgindo agora, estão tentando deixar o subdesenvolvimento. Soma-se ao aumento do tráfego mundial de mercadorias para crescer finalmente o consumo de energia. As pretensas economias do conhecimento pós-industriais da OCDE, né? Organização e Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, que é uma organização que reúne os 30 países mais ricos do mundo, repousam numa transferência maciça de sua base material e energética para as economias emergentes. As pretensas economias do conhecimento pós-industriais da OCDE, caiu a OCDE na prova do Enem, né? Organização e Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, vocês vão se ligar nos 30 países mais ricos do mundo, certo? Repousam uma transferência maciça, transferência em massa, com força, da sua base material e energética para as economias emergentes. Será que isso vai acontecer ou está acontecendo? Os 30 países mais ricos estão transferindo maciçamente, fortemente, a sua base material e energética para as economias menos favorecidas. Pode-se citar como exemplo dessa transferência os tigres asiáticos, que são quem? Plataforma de exportação, né? Que se tornaram destino de investimento de empresas multinacionais, japonesas e norte-americanas a partir da década de 80, interessadas nas facilidades de importação e exportação e na mão de obra barata, porém qualificada. Tá bonito. Vamos para B. B. A instalação de agroindústrias multinacionais no Brasil, a partir da década de 70,
para atuar na produção do álcool combustível no sul e sudeste, estão lembrando do Proálcool? Então, aproveitando-se dos incentivos fiscais governamentais do programa Proálcool. Assim, o Proálcool era um programa totalmente nacional, né? Não tinha para que vir empresas transnacionais, né? Uma criação, um evento, né, do governo brasileiro. Não houve transferência de, vamos dizer assim, de energia, de capitais, etc. e tal, né? C. O incentivo dos países ricos às políticas de nacionalização de reservas em empresas petrolíferas. A gente já poderia parar de ler por aqui, pessoal. Realizado por países subdesenvolvidos que passam a arcar sozinhos com os custos de pesquisa e exploração do petróleo. A gente falou na Petrobras semana passada que o quê? Que praticamente 48% da empresa Petrobras é de capital privado, é de capital estrangeiro. Ou seja, quando essas empresas vêm, quando o país rico vem aportar num país menos favorecido economicamente, ele não quer jamais, né, que as empresas daquele país pertençam de fato àquele país, pertençam à nação, por exemplo, brasileira. Exemplo que a gente falou na aula passada, a Vale do Rio Doce, que é uma empresa nacional e foi vendida, né, foi privatizada. Que na área do petróleo, menos condições ainda. D. A transferência das culturas tropicais, manga, caju, siriguela, melancia, melão, de banana, tabaco, né, no sul dos Estados Unidos, para os países da América Central, como estratégia do governo norte-americano, para incentivar esses países a integrarem-se ao projeto ALCA, junto com o México. ALCA, Associação Livre das Américas, né, para as Américas, a ALCA. Será que isso acontece? Os Estados Unidos ajudam países da América Central, transferindo suas produções de banana e do tabaco, que eram na Flórida e outros estados do Sul, para ajudar esses países a se desenvolverem e a assinarem a tão sonhada ALCA por eles. A industrialização do Canadá e do México, que passaram a receber as unidades fabris de empresas multinacionais norte-americanas interessadas nas facilidades de circulação de mercadorias a partir da formação do NAFTA. Em 90, NAFTA, né, o Acordo Tarifas e Comércio da América do Norte, né, siglas em inglês, NAFTA. E aí? Quer dizer que o Canadá e o México, segundo a questão, só foram se industrializar a partir das empresas multinacionais, fabris, né, no caso aqui, norte-americanas, ou não? Ou não existia, ou já existia indústrias no México e no Canadá antes os americanos exportarem, digamos assim, suas transnacionais para esses dois países. Assertiva correta? Né? Está mais fácil. O exemplo mais clássico de transferência de tecnologia para países emergentes. Oi. Só mais uma questãozinha, a gente encerra, tá bom? Tá bom, Jefim, tá bom. Só mais uma. Foi justamente os tigres asiáticos, né, que receberam capitais de multinacionais americanas, por aqueles fatores que nós vimos na aula passada, dentre eles aqui que fala a mão de obra barata, né, e disciplinada e qualificada. E também japonês. 11ª questão. Se eu não estou enganado, tem 13 questões. Como a gente vai encerrar hoje essa aula, esse conteúdo, aliás,
A gente vai deixar aí como tarefa de casa vocês responderem a 12 e a 13. Amanhã eu dou a resposta. Tá vendo? Vamos lá. A 11. O espírito humano controla as máquinas cada vez mais potentes que criou. Mas a lógica dessas máquinas artificiais controla cada vez mais o espírito dos cientistas, sociólogos, políticos e, de modo mais abrangente, todos aqueles que, obedecendo à soberania do cálculo, ignoram tudo o que não é quantificável, ou seja, sentimentos, sofrimentos, alegria dos seres humanos. Essa é a lógica. Essa lógica, aliás, é aplicada ao conhecimento e à conduta das sociedades que se espalham em todos os setores da vida. Então, no contexto atual, essa crítica proposta por Edgar Morin, Morin, se aplica a que o homem criando tecnologias, cada vez mais segundo aí a assertiva, todas as esferas científicas, sociológicas, políticas, ignora tudo que não é quantificável. Sentimento, sofrimento, alegria dos seres humanos, ou seja, a máquina cada vez mais máquina e o ser humano cada vez menos humano. Então, nesse contexto atual, qual é a crítica que esse pensador se coloca aqui? Vai se aplicar a quê? Vamos lá. A intensificação das relações interpessoais, a descentralização do poder econômico, a fragmentação do mercado consumidor, é boa, né? D. Valorização do paradigma tecnológico, ou é simplificação das atividades laborais, atividades de trabalho. Efeito acondicionado, chegando aqui. Então, pessoal, com relação ao pensamento desse autor aí, a questão do valor cada vez mais tecnológico. Então, nem aí se você vai chorar, ou nem aí com seus sentimentos, enfim. Querem saber se a tecnologia, por exemplo, a inteligência artificial, né, que é o melhor exemplo a caber aqui, é o que está aí, né? É você criar homens, né, mulheres, seres humanos em geral, infelizmente ou felizmente, sem sentimentos. Então, a tecnologia sendo feita a partir dessa perspectiva, sendo feita a partir desse ponto de vista. Ok? Então, pessoal, como o Jefinho falou, vamos ficar por aqui, né, o horário excedeu, o Luiz Carlos está doido para dar aula para vocês, e vai ficar como tarefa de casa a questão 12 e 13, amanhã eu vou estar dando a resposta, tá ok? E por mais, alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento, oposição, ou não? Tudo ok? Show de bola, Roberta. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Na próxima semana, se Deus quiser permitir, a gente se encontra ao vivo. Né? Obrigado, Alessandra. Valeu aí, Jefinho. Valeu, Walter. Pronto, deu certo, Paulinho, deu certo. Boa, pessoal. Até mais. Abraço. Beijo no coração. Até mais.